Quem é que já descobriu que Deus nos ama? Deus nos ama. Pode ser. A palavra de Deus pôs no meu coração. Vocês vão tomar a Santa Ceia. E eu procuro sempre em Deus uma palavra que emana os frutos seus, os podres, não é? Emana a árvore para os podres caírem. Antes de eu começar a falar, nós temos que tomar consciência, temos que tomar consciência que tudo que Deus fala para nós, o que o cérebro de Deus fala para nós, vem de Deus. Nós temos que acreditar que vem de Deus, não é? Senão não estaríamos aqui. Porque eu sou uma mulher como vocês estão, sou um ser humano, sujeito às mesmas fraquezas. Mas olha, hoje eu preciso ouvir. Amanhã pode ser assim. Deus vai estar comigo. E tudo o que Deus quer, Deus dá-nos. Deus não quer bater em ninguém. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais para os tropeços, para aquilo que nos impede de vencer em Deus. E eu hoje vou falar sobre a bênção da humildade. Quem é que aqui diz que é humilde? Mas estamos em obras, não é? Nós estamos a aperfeiçoar. Eu vou ver ao dicionário o que significa humildade. Humildade é o oposto à soberba. A humildade é virtude. É rebaixamento voluntário. Eu não posso obrigar, não é uma coisa que eu obrigo a pessoa a fazer. Por ela tem que tomar essa atitude. É um rebaixamento voluntário. É também submissão, sujeição, deferência, que significa consideração, respeito e admissão pelos outros. Tem também outro significado, que pode ser inferioridade, miséria e pobreza. Mas eu vou focar no primeiro ponto. Vou focar a virtude, o oposto à soberba, o rebaixamento voluntário, submissão, sujeição e deferência. Queria que vocês abrissem comigo em 2 de Crônicas. 2 de Crônicas relata-nos uma história de um rei, o rei Uzias. Ele assumiu o trono muito cedo, ele tinha apenas 16 anos. Seu pai foi assassinado e com 16 anos ele assumiu o trono e tornou-se rei de Judá. Apesar da sua imaturidade, ele foi um rei de sucesso. Ele venceu os seus inimigos. Ele prosperou. Ele amava Deus. Ele procurava fazer a palavra de Deus, cumprir com Deus, e Deus o abençoava. E o fortaleceu grandemente no seu reinado.
sacerdotes. Abra lá então em 2 de Crônicas e leia o versículo 16 comigo. Mas havendo-se já fortalecido, exaltou-se o seu coração. 26, 16. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias era um homem especial, como todos nós. Todos os filhos de Deus são especiais para Deus. Todos os filhos de Deus têm uma missão aqui para cumprir em Deus. Ele tinha a missão de conduzir o povo e o fez bem. Durante muitos anos serviu ao Senhor fielmente. Só que realmente um dia ficou insatisfeito com aquilo que ele fazia e resolveu entrar no templo e ir ao altar do templo queimar incenso. Tarefa que era apenas dos sacerdotes que estavam lá. Ninguém mais podia fazer isso. Aparentemente, parece que isto não tinha mal nenhum. Mas tinha. Os sacerdotes foram encontrá-lo a ele a preparar o incensário e disseram: tu não podes fazer isso. Versículo 18. E assistiram e resistiram ao rei Uzias e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes que nos dirão que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário que transgrediste. E não será isso para a tua honra da parte do Senhor Deus. Não será isso para a tua honra. Então Uzias se indignou e tendo o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, diga comigo, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele ficou orgulhoso. Uzias, quando foi chamado a atenção pelos sacerdotes, ele podia ter tido duas atitudes. A do arrependimento, reconhecer que realmente aquilo estava errado, não era tarefa para ele. Deus não tinha mandado fazer nada daquilo, mas era uma tarefa que estava destinada aos sacerdotes. Mas não. Ele exaltou-se, ele enraiveceu-se e Deus fustigou com ele. Ele ficou leproso. Quando os sacerdotes olharam para ele, viram o leproso, tentaram arrastá-lo para fora do templo. Mas ele, quando se apercebeu da situação, ele mesmo correu e foi embora. Uzias ficou isolado em sua casa a partir daquele momento até a sua morte. A vida abençoada de um homem foi arruinada por uma leviana, desobediência e presunção. Por vezes é isto que acontece na igreja. Muitas vezes as pessoas ficam insatisfeitas com o trabalho que elas estão a fazer para Deus. Elas acham que podem fazer mais. E Deus quer dar mais. Mas tudo tem o seu tempo. Deixam muitas vezes de fazer aquilo que Deus quer que elas façam e vão fazer aquilo que Deus não quer que elas façam. Tinha mal ele queimar incenso? Não. Mas não era tarefa. E Deus não corrigiu. Em 1 Samuel 15, 17, fala-nos de outra história, que é de Saúl. Um dia, Samuel chega junto de Saúl e diz: olha, vai e destrói totalmente estes
estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados, ou seja, destruídos. Porque depois não teste, e ele foi e destruiu. Destruiu, só que ele fez algo mais. Ele não destruiu tudo como Deus lhe mandou, ele fez algo mais. E Samuel vai ter com ele e diz-lhe: porque depois não deste ouvidos à voz do Senhor antes que lançaste ao despojo, que é o espólio da guerra, e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor. Então respondeu Samuel a Samuel: pelo contrário, eu não fiz nada de mal contra o Senhor. Eu não fiz. Eu fiz tal e qual o Senhor me mandou. Eu dei ouvidos à voz do Senhor. Eu caminhei no caminho para o qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei da Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. E diz depois: mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor do anátema. O que quer dizer anátema, irmãos? Ele tomou, o povo tomou daquilo que era maldito e trouxe para sacrificar ao Senhor, teu Deus, e Agag. Deus não quer nada daquilo que é maldito. Às vezes nós já vemos as pessoas dizerem: se me saísse o euro milhões, eu dava X para a casa de Deus. Eu comprava isto, aquilo e aquilo para a casa de Deus. Eu ia abençoar o reino de Deus grandemente. Eu ia deixar de trabalhar e viver em... Deus não quer esse dinheiro. Deus não quer nada que é maldito. Ele não precisa daquilo que é maldito para suprir as suas necessidades e as necessidades da sua igreja. Ele não quer nada disso. Ele não quer subterfúgios. Ele quer que sejamos cumpridores da palavra, e se formos cumpridores, nós seremos abençoados. Portanto, quem é que lhe mandou fazer isto? Deus disse para destruir tudo. Para destruir totalmente. Deus não lhe mandou fazer isso. O profeta não disse para fazer isso. E Samuel responde: tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? De que importa os sacrifícios para Deus? Se são sacrifícios leprosos, sacrifícios que envolvem aquilo que Ele não quer. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E depois diz no 23: porque a rebelião, quem não obedece a Deus é rebelde. Eu não sou rebelde. Se não obedecer, é você. Se fizer aquilo que Deus mandar. Se fizermos, podemos estar cheios de boas intenções, irmãos. Mas se nós fizermos aquilo que Deus não nos manda fazer, insistirmos em fazer aquilo que Deus não nos manda fazer, nós estamos em rebelião. E a rebelião procede da queda. Por causa da rebelião, Lúcifer se tornou Satanás. Arrastou com ele 1/3 dos anjos. Não esteja à espera de ver na igreja ou na sua vida grande pecado. O que você considera grande pecado. E é apenas isso que é maus anos de Deus. Não. São as pequenas raposinhas, são as pequenas coisas. O diabo é astuto. Ele é enganador. Ele é o pai da mentira. Ele nos chama a atenção com a palavra, porque ele conhece a palavra e nos engana. Vamos ter cuidado, igreja. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Nós criticamos toda a bruxaria, a feitiçaria, Satanás, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a maldição. Eu cubro com o sangue de Jesus. Não cobre. Porque ele ri na sua cara. Amém, pastor? Ele ri na sua cara e na minha. Não cobre. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja de oração. A nossa igreja é uma igreja de intercessão. É uma igreja de guerra. E nós estamos mais além. Por quê?
Vamos abusar? Não faça grandes coisas para Deus, faça o que Ele manda. Mãe. Uzias perdeu o reinado e morreu consumido pela lepra. Também Saúl foi destruído como rei. Ele foi destituído porque Samuel disse: e também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele foi destituído para dar lugar a quem? A Davi. Ele foi destituído. E Saúl foi destruído como rei e morreu pela sua própria espada. Suicidou-se. A falta de humildade traz ruína à nossa vida e gera morte. Gera morte. No Sermão da Montanha, a humildade é tão importante. No Sermão da Montanha, lá em Mateus 5:3, abra lá a sua Bíblia. 5:3. Mateus 5:3. Jesus define aqui o caráter do verdadeiro discípulo. Mas eu não sou discípulo. Eu não faço nada na igreja. Não é, mas vai ser. Desde que você é testemunho de Jesus Cristo lá fora, no mundo, mesmo que você não tenha serviço na igreja, você é um discípulo de Jesus. Todos somos chamados para ser discípulos. Agora, se você não tem testemunho lá fora, se não fala de Jesus, então, olha, também, pouco vale andar na igreja. Porque nós temos sempre que fazer qualquer coisa, dentro ou fora da igreja. Servir a Deus não é só dentro da igreja. Nós, possivelmente, até podemos fazer muito mais coisas fora da igreja. Nem todos temos chamada para trabalhar na igreja. Talvez pelas nossas condições de vida, né? De trabalho, de família, várias situações. Mas que todos somos chamados a trabalhar na obra é uma verdade. Portanto, todos somos discípulos. Amém? Então, no versículo 3 diz: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança. É a humildade. Dos humildes, Jesus diz: é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você chora, você sente-se deprimida, você sente-se invadida nos seus sentimentos, porque nem toda a gente concorda consigo, nem sempre consegue fazer. Olha, bem-aventurada você é. Você será consolada. Deus virá em seu socorro e a vai consolar. E Ele vai consolar. Bem-aventurados os mansos, porque eles perderão a terra. Você é manso de coração? Ou perde o controle com qualquer coisa? Mas são esses que um dia herdarão a terra. São aqueles que são mansos de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sente-se injustiçada, ninguém concorda consigo. Você até tem razão. Até pode ter razão. Ninguém o está a fazer. Mas ninguém está contigo. Não se preocupe. Deus vai ser a sua justiça. Eu às vezes digo para Deus: Senhor, eu só queria ter fé para outras coisas que eu tenho na tua justiça. Uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda a justiça de Deus. Nós passamos pelo fogo. Nós passamos pelas brasas. Nós ficamos ali como uma panela de pressão. Mas se nós conseguirmos manter-nos, superar aquilo, Deus nos vai justificar. No tempo certo, Deus nos vai justificar. E a sua justiça será farta. Nós seremos
mais fartos na justiça de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem não tem misericórdia para os outros, Deus não vai ter misericórdia por ele. Misericórdia da guerra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Todos nós pecamos. O diabo nos afronta dia a dia. E a todo momento nós temos que perdoar. Nós temos que orar para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos querem mal, para aqueles que nos fazem injustiças, toda a hora. E abençoá-los. Abençoá-los. Limpar o nosso coração. Porque os limpos do coração são esses que vão ver Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Qual é a sua atitude? Quando está no meio de uma discussão, é um pacificador ou entra na guerra? Olha, são os pacificadores que são chamados filhos de Deus. Não são aqueles que põem achas na fogueira. São aqueles que apagam o fogo. Esses já são os filhos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa. Recebemos críticas, desprezo dos colegas de trabalho, da família, dos amigos, porque somos crentes, porque estudamos a Bíblia, porque vamos à igreja, porque cremos em Jesus. Deram-nos uma lavagem ao sangue. Coitado! Olha, mas Deus te diz que bem-aventurados nós somos. E diz o 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E esta situação da humildade e da bem-aventurança, ela continuou, Jesus continuou a pregar a focar esta assunto nos 3 capítulos seguintes. E eu pergunto, é ou não é importante? Será que é ou não é importante a humildade nos nossos corações? É o que acontece hoje na igreja, meus irmãos. As pessoas ouviam e não entendiam. Hoje nós ouvimos e não entendemos. Parece que estamos sempre a bater no ceguinho. Mas eu não estou a bater no ceguinho. Eu estou a dar a palavra de Deus porque eu vos amo. Deus me pôs. Podia ter sido você e eu. À frente desta igreja com o meu esposo para vos ajudar. Para vos fortalecer na palavra. Não é naquilo que eu acho. É na palavra. Naquilo que pode fazer de vocês homens e mulheres de honra. Amém? Então, é isto que acontece na igreja. A gente prega. Mas as pessoas ouvem, mas não fazem. Leem toda a espécie de livros. Estudam dia e noite. Ouvem. Sabem. Mas continuam arrogantes. Ressentidos. Individualistas. Divididos. Entre o fazer, o saber e o fazer. E eu pergunto, onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Pois queixamos que a igreja não cresce, que já não se vê sinais e maravilhas que não antecediam. As pessoas já não vêm à salvação. Os altares estão vazios. Onde está Cristo? Nem Jesus, nem o diabo, nem as pessoas se preocupam com tudo que você sabe.
nem Jesus, nem Eliabe, nem as pessoas, mas se preocupam com aquilo que você faz com elas e por elas. As pessoas se preocupam com aquilo que você faz com elas e por elas, com aquilo que você sabe, com pouco ou muito. Aí elas se preocupam. Aí elas veem ou não Jesus. É por aquilo que você faz por elas. Não é por elas. O cristão não pode viver para ele, tem que viver com os outros. Porque foi isso que Jesus fez. Ele não viveu para ele, ele viveu para os outros. Se nós somos discípulos, nós temos que viver com os outros. Os outros, em todo momento, têm que ter a prioridade no nosso coração. Acima da sabedoria das muitas coisas que fazemos para Deus, quem é que Ele exalta? Quem é que Jesus exalta? Exalta os números. Ele não exalta a sabedoria, Ele não exalta o conhecimento, Ele não exalta o mundo que eu faço para Ele. Ele exalta os números. Exalta a minha humildade. Deus rejeita aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Tiago 4,6. A nossa carne, a todo o tempo ela vai militar contra o Espírito. É uma guerra. A sua carne não é carne. Ela vai militar constantemente. O diabo vai inflamar a sua mente para lhe mostrar coisas que ele quer e que dizem que estão erradas e que às vezes até nem estão, para o levar ao ponto de partida. Se alimentarmos a carne, adivinha quem é que vai prevalecer? Há um confronto entre carne e espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Mas o que vence é o que está mais forte. Se você alimenta a sua carne com arrogância, superioridade, insubmissão, vaidade, guerrinhas, divisão, contendas, murmuração, adivinha quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? A carne. Mas se alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, orando em línguas, louvando a Deus, meditando na palavra de Deus, e para rematar tudo isto, amar incondicionalmente a Deus e o nosso próximo. Então, o nosso espírito vai vencer. O nosso espírito vai militar contra a carne e vai vencer. A carne vai gritar. A carne vai dizer para si, mas tu tens razão, tu és uma parva. Tu tens que ir lá e dizer aquilo que tu sentes. Você está a ser juiz. Deixe que Deus a justifique. Ela vai gritar, e sabe por que ela vai gritar? Porque a sua carne jamais se converte. Ela não é convertida, irmãos. A sua carne não é convertida. Você tem que ganhar um corpo novo. Ela do pó foi tirada e para o pó voltará. E ela vai ficar aqui. Ela é tão má, que ela fica aqui, irmão. É da sua responsabilidade vencê-la. É da nossa responsabilidade vencer a nossa carne. E aí sim, nós vamos ver coisas como nunca vimos. Jesus disse que nós faríamos os mesmos milagres, as mesmas coisas que ele fez, ou maiores ainda. Mas para nós fazermos isso, nós temos que ser realmente imitadores de Cristo. Fazer o que ele fazia também. As boas obras que ele fazia. Amar o nosso próximo como ele amava. Humilhar-se. Ele era manso e humilde de coração. E foi a sua humildade que cativou multidões. Ele não cativou as multidões pela sabedoria. Ele cativou as multidões pela sua humildade e pela sua mansidão.
diz que temos que mortificar a carne. Consumir, Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se eu seguir as intenções da minha carne, aquilo que a minha carne quer festa. A minha carne não quer orar. A minha carne quer murmurar. A minha carne quer fazer tudo, mas tudo que é contrário à palavra de Deus. Porque ela não é convertida. Morrereis, mas se pelo Espírito. Nascidos do Espírito, venceremos a carne. E mortificados as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não todos. Só os que mortificarem a carne. Aquilo que Deus abomina. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu estou neste mundo. Eu não sou perfeita. E Deus sabe. Mas tem consciência, tem ou não? Daquilo que está certo ou que não está. E Deus lhes dá a oportunidade. Sempre que isso aconteça, você se arrepende. E entrar em linha com a palavra e com Deus. E tudo fica bem. Abra a sua Bíblia em Miqueias 6:8. Irmão, Deus está a falar poderosamente na igreja. Quem é que costuma vir à sexta-feira? Vocês nem imaginam o que tem sido à sexta-feira. Deus está a falar à igreja. Tem sido a pastora Cristina a falar, tem sido tremendo. Sobre o poder das nossas palavras. Sobre o invocarmos o santo nome de Deus em vão. Sobre a homossexualidade, os perigos que hoje as nossas crianças correm neste mundo. Tem sido tremendo. Não é, irmãos? Queres que cá estiver? Tremendo. Incentivava a virem à reunião de sexta-feira. Então em Miqueias 6:8 diz: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Então o que é que Deus pede de nós? Veja a segunda parte do versículo. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Ames a misericórdia. E andes humildemente com Deus. Pratiques a justiça. E ames a misericórdia. E andes humildemente com Deus. Eu não sabia, soube há pouco tempo, o significado de misericórdia no grego. Misericórdia no grego significa miseros cardia. Portanto, a tradução é miseros cardios, que significa misericórdia. E o significado de miseros cardios é pôr o nosso coração na miséria dos outros. É olhar para a pessoa que nós sentimos que ela não está bem e ter misericórdia dela. Orar por ela. Abençoá-la. Pedir a Deus que a restaure. Que ela abra os olhos de entendimento para que ela veja aquilo que está errado para poder ser transformada. Nós temos que colocar o nosso coração na miséria dos outros. Não é criticar, não é apontar o dedo, não é fazer queixa. Não é nada disso. É ter misericórdia dela. É ter misericórdia dela. Uma pessoa arrogante, presunçosa, vaidosa, está em profunda miséria espiritual.
Eu estava, creio que foi sexta-feira, lá na minha vida, em casa, e Deus estava a falar comigo em relação à mensagem, que eu ainda nem sabia o que é que eu ia falar. E Deus trouxe ao meu coração isto. Uma pessoa arrogante, vaidosa, presunçosa, insubmissa, está em profunda miséria espiritual. Lucas 8:10 relata-nos a história de dois homens, o fariseu e o publicano. Ambos foram ao templo orar. Um clamava pela misericórdia de Deus. O outro dizia: olha, Senhor, eu não sou como aquele publicano. Eu dou os meus dízimos, eu faço isto, eu faço aquilo. Eu faço tão bem a toda a gente, Senhor. Eu não sou como ele. Enquanto o outro clamava misericórdia. Sabe o que é o que nós somos? Nós somos autênticos fariseus. Nós somos como este fariseu. Quando nós estamos a julgar o pecado do outro, então é porque nós nos achamos superior a ele. Eu não. Eu estou a dizer, eu não sou assim. Eu não sou como ele. Ele é este, é aquele, é aquele outro, faz assim, faz assado, mas eu não sou. Eu estou a tomar a posição do fariseu. Eu estou a tomar uma atitude farisaica. Quando eu me levanto em crítica contra alguém, eu estou a dizer que sou melhor que ela. Estou a fazer realmente o papel do fariseu. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não há outra maneira de nós caminharmos com Deus. Deus exige, entre aspas, humildade. Uma humildade voluntária dos seus servos, daqueles que dizem ser seus discípulos, daqueles que dizem ser o corpo de Cristo. Ou somos humildes e andamos com Deus, ou presunçosos e arrogantes e não andamos com nada. Foi pela humildade que realmente Jesus venceu. Ele como mestre, ele como Senhor, ele nos deu o exemplo do que é ser servo. Um dia ele cingiu-se com a toalha e ele lavou os pés aos seus discípulos. Sabe o que é que significa lavar os pés? Significa um ato de serviço. Ele diz que veio para servir. Nós, filhos de Deus, estamos aqui para servir. Hoje eu estou a servir vocês, estou a servir-vos a palavra de Deus. Amanhã podem ser vocês a mim. Eu sirvo-vos a palavra e sirvo-vos um conselho e oração, mas vocês servem muitas coisas. O coração do discípulo tem que ter de ser um coração de servo. A sua prioridade tem que ser servir, amar, respeitar e pôr o seu coração, colocar o seu coração nas misérias dos irmãos. Orar por eles, fortalecê-los. E você, se você fizer isso, e eu fizer isso, nós vamos ver esta igreja crescer. Nós vamos ver a glória de Deus como nunca vimos. Nós vamos ver o poder de Deus em manifestação como nunca. Nós vamos ver essas grandes coisas que Jesus diz que nós faríamos, ou maiores ainda. Amém. Amém? Mas temos que mudar. O caráter é o maior inimigo do homem. Você vence um vício, você vence o mundo não indo para as discotecas, deixando muita gente
Isso é fácil. Porque Deus diz que isso é mau. Mas quando chega ao caráter, tem a ver comigo. Quando essa pessoa se vira contra mim, pá, dói. Quando a pessoa me corrige, dói. Mas quando você faz uma ferida e Deus e vai ao hospital ou põe em álcool ou outra coisa qualquer, álcool, dói, não dói? Mas já fica desnatado. Correção dói. Mas correção dói. Mas é ela que nos conduz à vida eterna. Ela que nos conduz para aquele caminho estreitinho para chegarmos a Deus. E esse é o propósito com que nós andamos na igreja. Amém? Um dia estarmos em Deus. Com Deus. Entrarmos no seu reino. E Deus só corrige aos que amam. Deus não corrige os que diz que se eu não aceito a correção, eu não sou filha. Eu sou bastarda. Eu quero ser filha. Olha, meus pais, se na igreja há alguém que recebesse correção, eu nunca recebi a correção diretamente. Eu acho que o diabo também se sentia tão confrontado, tão inibido, que ele nem me corrigia. Mas corrigia de outra maneira. E sabe o que eu fazia? Chorava. E ele dizia, Senhor, tu és a minha justiça. E era. E que justiça. Eu nunca vi ninguém que se tivesse levantado contra mim injustamente, tivesse prevalecido e que não tivesse corrigido. Porque Ele é a nossa justiça. E a justiça dele é muito superior. Não é que eu vá morrer com isso, não. É só para nos mostrar que Deus é justo. Nós temos que esperar o tempo dele. Ele depois me edifica a mim e vai edificar a outra pessoa também. Porque Ele nos ama a todos. Mas a pessoa vai pagar o dele. Deus não quebra os seus princípios, as suas leis. Nós podemos ser filhos, mas a lei quebra-nos. Pastores, diáconos, irmãos em Cristo, nós quebramos. A lei é para todos e Ele não vai quebrar a sua lei. Por muito que Ele nos ama, Ele não vai retirar a disciplina. Ele não vai alterar nada daquilo que Deus faz. Nada. Então Jesus cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés aos discípulos. E Simão Pedro, todo espiritual, a mim não, se tu jamais eu vou permitir que me laves os pés, já é? Então se não deixa de lavar os pés, não deixa nada comigo. Não tens parte comigo. Ou seja, se ele não era capaz de permitir que Jesus lhe lavasse os pés, e ele também, um dia que estivesse em posição de autoridade, jamais seria capaz de lavar os pés. Jamais. Por isso ele disse, não tens parte comigo se eu não fizer isso. Se não permites que eu te lave os pés, não tens parte comigo. Ele disse, Senhor, se a mulher lava os pés, a cabeça lava todo, Senhor. João 13, 12 diz, compreendeis o que vos fiz? Porque eu vos dei um exemplo para como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que se o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, se os fizerdes. Se as praticardes, bem-aventurados sois. Características de uma pessoa que não tem
É a primeira característica. A segunda é, ele não é um seguidor. Ele quer ser seguido. Ele tem as suas próprias ideias e quer que os outros as sigam. Ele não escuta nada do que diz. Pensa que sabe tudo e que conhece tudo. Manifestações de uma pessoa com um espírito de arrogância. Em primeiro lugar, é uma pessoa que tem muita dificuldade em aceitar a correção. Muita. Quando ele é corrigido, ele arranja 1001 argumentos. Ela emocionalmente fica completamente descontrolada para justificar o seu erro. Ela não aceita a correção. Mas diz lá em Provérbios 12:1, quem ama a disciplina ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. É a palavra. Outra manifestação de uma pessoa que tem espírito de arrogância tem muita dificuldade em perdoar o erro dos outros. Perdão não é emoção. Perdão é um sentimento que mexe conosco. E eu não posso dizer eu perdoo. Pronto, está tudo bem. Não. Você tem que sentir aquele sentimento de amor, de misericórdia pela miséria de outra pessoa. Glória a teu nome, Jesus. Estas são duas grandes barreiras: a dificuldade de aceitar a correção e a dificuldade de perdoar. Grandes barreiras à salvação. Em Mateus 6,12, Jesus disse, ensinou uma oração aos discípulos, né? Como eles deviam de orar. E uma das coisas que ele dizia, ele deu muita ênfase ao perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós também temos perdoado aos nossos pecadores. Eu peço perdão a Deus, mas eu só sou perdoada se eu perdoar. Há aqui a confusão. Deus só me perdoa se eu perdoar os outros. Se Deus tem misericórdia de mim, eu tenho que ter misericórdia pelos outros. Mateus 6,14 diz, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. A vós, se porém não perdoares aos homens, tão pouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Se não perdoamos, também não seremos perdoados. E se não formos perdoados, não temos entrar em reino. Amém? Se não perdoarmos, Deus não nos perdoa. E por mais que nós façamos para Deus, por mais anos nós tenhamos de converter, por mais sabedoria que eu tenho em relação à Bíblia, eu não vou perdoar. Perdão ao próximo é uma condição de sine qua non para sermos salvos. Amém? Temos que perdoar. Porque se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Deus rejeita os soberbos, os orgulhosos, mas os humildes é Deus. Moisés, lá em Êxodo 4, foi chamado para tirar o povo do Egito. E ele começou a argumentar com Deus: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eles não vão ouvir. Senhor, eu não vou conseguir fazer nada. Deus disse: Moisés, coloca a tua mão.
mão dele estava leprosa. É assim. Pecado tem regra. Não é da nossa força. Todos nós temos coisas para mudar. Nós não somos perfeitos. Como humanos, nós estamos leprosos. Mas depois a seguir Deus disse: tira a mão. Coloca outra vez no fundo. Tira a mão. E quando a retirou, estava lá. Deus tem a capacidade de nos limpar de toda a sujeira onde nós determinamos obedecer. Moisés, não te preocupes com aquilo que vais dizer, com aquilo que vais fazer. Eu faço todas as coisas. Eu sou o Senhor. Eu falarei contigo. Eu te indicarei como deves fazer. Não te preocupes. Somente obedece. O nosso coração pode não estar bem com Deus, nem sempre estar bem. Mas Deus te dá sempre a possibilidade de me arrepender. E quando eu tocar a mão no meu coração, vai ser amém. Amém. Temos que obedecer. Deus quer limpar. Nenhum de nós pode dizer que é melhor do outro. Em nós mesmos, nada. Toda a obra da carne é pecado. É como lepra no coração do outro. Deus quer limpar o seu coração. Porque o coração dele está constantemente na sua e na minha miséria. Constantemente. São as suas misericórdias que impedem de sermos consumidos. Mas também é pelas nossas misérias, é o reconhecimento das nossas misérias. Nós podemos ser aperfeiçoados. É reconhecendo que eu estou mal. É reconhecendo que eu ainda não consigo fazer tudo o que Deus me faz. Que vai dar isso. Essa misericórdia de Deus. Nesta manhã nós vamos tomar a Santa Ceia, trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos. É para mim sempre um dia muito especial. Por isso eu procuro trazer sempre uma palavra mais forte, para nós tomarmos consciência de como estamos espiritualmente. E possamos tomar a Santa Ceia e ela ser bênção. Porque Santa Ceia é bênção na vida do crente. Só o Filho tem a liberdade de se sentar à mesa e comer com o Senhor. Ele está em comunhão. Cristo está em comunhão com a igreja no dia da Santa Ceia. Diz lá em Mateus 23:5: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares do teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Há muita oferta, há muito dízimo que não consegue o objetivo espiritual. Porque o nosso coração não está em linha com Deus na palavra. Diz o 25: concilia-te depressa com o teu adversário. Eu não quero ninguém distraído, por favor. Muitas vezes a presença de Deus está tremenda. E de repente a pessoa está que se fica nua. O Espírito Santo, para se manifestar numa reunião e na nossa vida, Ele quer reverência.
É a única coisa que Ele quer. Ele não quer louvor. O louvor é para Jesus. Ele não quer adoração. A adoração é para o Pai. Mas Ele quer reverência. Então sejamos reverentes à palavra e à presença de Deus neste lugar. Diz no 25: concilia-te depressa com o teu adversário, ou seja, com a pessoa com quem tu estás mal, com quem tu estás ofendida. Concilia-te com ela depressa. Depressa. Deus manda fazer isso depressa. Enquanto estás no caminho com Ele. Você não sabe se amanhã Deus lhe dará a oportunidade de se reconciliar com a pessoa com quem você está mal. Então é hoje. O dia de nos reconciliarmos com quem nós estamos mal é hoje. Se não estiver aqui na congregação, chegue a casa e faça isso. E depois, vai e apresenta a profeta. Concilia-te depressa com o teu adversário quando estás no seu caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te insere na prisão. Uma pessoa com ressentimento, com mágoa, com arrogância, com soberba, com maledicência, ela tem o seu coração completamente entupido. Ela precisa de se libertar disso. Ela espiritualmente está numa prisão. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: pastora, eu tive uma semana que foi um inferno. Parece que o inferno se abriu e tudo o que é de mal aconteceu. Pastora, de noite eu não consigo dormir. Eu tomo comprimidos, eu vivo mais que eu vivo para a direita, outro para casa, eu deito, outro para a nós ficamos encerrados, isso é palavra, numa prisão. Ficamos aprisionados por demónios. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, tu não vais sair dali sem te humilhares, sem reconheceres o teu pecado, sem ires pedir perdão à pessoa que te ofendeu ou que tu ofendeste. Tu não vais sair dali. Tu ficarás aprisionada até que no teu coração sintas que tens que fazer isso. Amém? Então nós hoje, antes de tomarmos a Santa Ceia, antes de trazermos as nossas ofertas, os nossos dízimos à casa de Deus, vamos abrir o nosso coração para Jesus. Vamos pôr transparentes as nossas misérias. Eu não sei como é que está o vosso coração, mas esteja Ele como estiver. Ele diz: mesmo que o nosso pecado fosse como escarlata, Ele torna-lhe branca que nem neve. Então abra o seu coração para Deus. Confesse as suas misérias, as suas fraquezas. Peça-lhe perdão pela sua coração. É uma marca que Jesus coloca nos nossos corações. O mundo vive arrogante, em guerra, em conflito constante. Mas no nosso coração, como filhos de Deus, como servos de Deus, tem que reinar a unidade. Essa marca que faz a diferença entre os filhos de Deus e o mundo. Então, com esta palavra, vamos aqui ao altar buscar as nossas ofertas, os nossos dízimos, uma oferta para a ação social. Quem tiver a missão para ajudar-nos, aqueles que ainda não conseguiram vencer, coloque o seu melhor. Como oferta para Deus. E a seguir, sirva-se de pão e vinho e bata no seu lugar.
renunciar aquilo que a sua carne pede. Fazer aquilo que Deus quer. Amém? Nós não temos que permanecer, Senhor, nas nossas misérias. Obrigada pelo teu perdão, Senhor. Obrigada pelo teu sangue derramado naquela cruz. Obrigada pelo privilégio que nesta manhã tu nos dás de podermos sentar à mesa contigo, ter comunhão contigo, Senhor. Obrigada pelos livramentos que nos tens dado. Obrigada pela obra da cruz do Calvário, onde nos saraste, onde nos limpaste de todo o pecado, onde tudo foi consumado pelo poder do teu sangue. Eu te agradeço, Pai. E, Senhor, eu oro por este pão que tipifica o teu corpo, partido na obra da cruz, para nos sarar de toda a nossa enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual. Obrigada, Senhor. Seja ela emocional, Senhor. Tu nos saraste. E, Pai, eu liberto a minha fé e eu declaro, Senhor, quando nós ingerirmos este pão, Ele nos fortalecerá no nosso corpo para mais um mês nesta caminhada contigo. Fortalecendo-nos. Não nos deixes desfalecer, Senhor, nesta caminhada. Não nos deixes desfalecer. Circunda-nos da tua benevolência. Toma-nos pela tua mão direita. Se cairmos, ajuda-nos a levantar. Mas que ninguém recolha esta caminhada. Eu também te dou graças por este suco que tipifica o teu sangue vertido naquela cruz. O sangue que nos remiu de tudo o que era mau, que nos remiu de tudo aquilo que nos separava de ti, de todo o pecado, nos limpa e nos purifica. E de pecadores nos tornaste santos e justos e nos deste uma nova identidade de filhos de Deus. Obrigada, Senhor. Eu proclamo quando nós ingerirmos este suco, Ele nos protegerá de toda a cilada maligna durante mais um mês. No nome de Jesus. Até que voltemos a celebrar. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Paulo dizia, porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, no dia que foi traído, pegou o pão. E tendo dado graças, eu partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos tomar em memória do Senhor. Semelhantemente, também depois de cear no cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes
em memória de mim. Vamos tomar o cálice. Todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nesta manhã podemos cumprir esta ordenança. Obrigada, Senhor, porque esta ceia ela terá na nossa vida o poder. Tu dizes que ela tem, Senhor. No nome de Jesus. Este pão nos fortalecerá no nosso corpo. Este sangue, este sumo nos protegerá. Tal como tu declaraste naquela cruz, Senhor. Nós libertamos a nossa fé e declaramos também. Está consumado. Está consumado. Foi consumado na terra. E foi consumado no céu. Nós tomamos posse, Senhor, de todo o privilégio para as nossas famílias. Em nome de Jesus. Senhor, nós damos a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Querendo no nosso coração, Senhor, que Tu estás conosco todos os dias da nossa vida. Nunca nos deixarás e jamais nos desampararás. Obrigado pela tua fidelidade, pelo amor que tu derramaste nos nossos corações nesta manhã e pela verdade da tua palavra que nos cura, nos liberta, nos edifica e nos ajuda a edificar o teu reino no nosso coração. Nós te agradecemos, Pai. A presença do Teu Espírito, do princípio ao fim desta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a sala de palmas.